santo e abençoado dia a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está conosco neste dia de modo especial, orando com o coração. Que a paz do Senhor esteja contigo, que a felicidade que vem da parte de Deus possa de modo particular transbordar em teu coração. Pedindo a Deus, nosso Pai, que venha nos favorecer com toda a sorte de bênção neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. A palavra para nós hoje se encontra em 1 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo do 16 ao 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo do 16 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Na realidade, não é baseado em hábeis fábulas imaginadas que nós temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nem por termos visto sua majestade com os nossos próprios olhos. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seio da glória magnífica lhe foi dirigido esta voz: Este é o meu Filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Esta voz, que vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em entender, como uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso, até que dispõe o dia e a estrela da manhã se levanta em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais foi uma profecia, foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Temos aqui diante de nós essa palavra, ou melhor, o testemunho de Pedro, que atesta a graça da majestade real de Cristo. Ao mesmo tempo aqui, nós vemos traços da tradição. Tradição essa, vivida até hoje pela nossa Igreja Católica, una e santa. E essa igreja transmite a tradição. Nós sabemos que discípulos eram aqueles que aprenderam com Jesus. Eles se tornam apóstolos depois que Jesus sobe ao céu e eles começam a ensinar. A partir daí, aquilo que eles viram Jesus fazer, que eles ouviram, eles começam a transmitir como apóstolos. E é a partir desta graça que vem até nós o dia de hoje, é conservado a tradição. É por isso que Paulo diz em uma de suas cartas: aquilo que eu ouvi, vos transmiti. Aquilo que eu aprendi, hoje eu vos transmito. Do mesmo modo, Pedro chega a dizer para nós, neste dia de hoje, nessa segunda carta, no 1º capítulo, ele fala, na verdade não é baseado em fábulas imaginadas que nós temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com os nossos próprios olhos.
Pedro não está contando uma história. Ele está transmitindo para nós aquilo que ele mesmo viu. A manifestação da glória de Deus, ou seja, lá no Monte Tabor, ele viu a manifestação da glória de Deus com todo o esplendor. Nas águas do batismo, nós ouvimos: este é o meu filho amado, em que eu ponho todo o meu amor, meu afeto, escutai. Pedro não fala de algo que alguém simplesmente contou para ele. Ele fala de uma realidade vivida com Cristo, testemunhando e crendo na glória de Deus Pai, que de fato Jesus é o Senhor e é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Aqui não tem narrativas humanas para querer persuadir pessoas ou enganá-las para a fé. Há na Igreja Católica a transmissão da verdade. E aquele que abraça a verdade, abraça a Deus. Porque Jesus é Deus e ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E essa verdade nós a abraçamos pelo dom da fé. Através de quê? Da fé que recebemos dos nossos pais. Porque os nossos pais também a receberam. E como os nossos pais receberam a fé, eles transmitiram a nós. Eles ensinaram a cada um de nós. É por isso que uma fé verdadeira, autêntica, ela não pode ser usurpada, roubada de nós. Por exemplo, se fôssemos assaltados por um ladrão, ele levaria de nós talvez o óculos, um relógio, a carteira, roupa, sandália. Mas não rouba a nossa fé, porque está dentro da nossa alma. O ladrão pode até talvez tirar a tua própria vida no assalto, mas não rouba a tua fé, a tua essência. E aqui está o princípio de toda a verdade. Que ninguém pode roubar Cristo de nós. Alguém pode querer nos enganar para nos fazer deixar a verdadeira fé, o verdadeiro caminho. Porque tem aqueles que chegam com fábulas, com histórias. Por exemplo, dizendo para você que você é idólatra. Dizendo para você que a tua fé, por exemplo, é inválida ao teu batismo. Só com o único intuito de que você entre para a denominação dele. Não é porque você não é de Cristo. É para entrar numa determinada denominação enganadora, cujo objetivo não é levar Cristo ressuscitado. É ter pessoas para si. Porque tem aqueles que querem conquistar pessoas para si, e tem aqueles que de fato querem viver a fé em Jesus Cristo, mas que apontam a Jesus. Porque o objetivo não é ter seguidores. O objetivo é anunciar a verdade. E esse anúncio da verdade se dá através da igreja, que a transmite pela palavra, pela tradição, pelos sacramentos, pelo magistério. E nós não podemos negar que os nossos pais, os nossos antepassados receberam esta verdade. Quando nós pegamos, por exemplo, Sabedoria, capítulo 9, Salomão ali pedindo o dom da sabedoria, ele começa a dizer: Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia. Deus de nossos pais.
de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele que recebeu a fé de Abraão, de Isaque e Jacó, e a recebeu como Abraão assentiu e viveu com Deus. Ele quer ser fiel àquilo que recebeu de seus pais, a fé verdadeira. E poderíamos dizer que um pai de verdade, hoje, ele pode até se preocupar em dar um bom estudo para o filho, uma boa formação, uma boa faculdade, preocupar em deixar herança. Mas não há herança maior do que deixar para o seu filho e sua filha o dom da fé. Pelo dom da fé, nós criamos homens e mulheres fortes. Sem o dom da fé, quando vem a provação da vida, e nessa vida todos somos provados, entra-se no desespero. Sem o dom da fé, a gente chora por qualquer coisa que está ao nosso redor. A gente chora por um animal que morreu. Veja, gente, a infantilidade da fé das pessoas que se apega a objetos que não é mérito de sua salvação, que se apega porque perdeu uma casa, ou perdeu dinheiro, ou perdeu um ente querido. O nosso apego maior deve ser a nossa fé em Cristo. Porque é a minha fé em Cristo que me torna firme e forte quando, por exemplo, um animal morre, alguém da minha família parte, ou que talvez por um desastre natural a gente perde os bens materiais e depois a gente tem força no nosso interior pelo dom da fé para reconquistar tudo o que foi perdido. Se formos ver por essa visão ou dialética, a fé ela é essencial, porque ela não nos permite entrar em desespero. Como também a fé não precisa ser fantasiosa. Ela mostra que temos as provas e que precisamos passar por elas para sermos forjados com o dom da fortaleza. Só quando a gente tem uma fé infantilizada é que a gente começa a questionar a ação divina. Ah, porque Deus permite isso? Porque tanta coisa acontecendo no mundo? É consequência da liberdade do homem que, a partir de sua liberdade, dada por Deus, abusa dela. Mas Deus, mesmo percebendo o abuso da liberdade dos homens, vem em socorro às almas criadas e destinadas à coroação da glória eterna, que é a visão beatífica de sua glória. E hoje o mundo, com suas concupiscências dos olhos, da carne, a soberba da vida e o maligno, contribuem para que a gente tenha uma visão mesquinha de quem é Deus. Para que a gente queira talvez se desesperar, não crer em Deus ou confiar totalmente nele. A fé ela não tem e nem precisa ser fantasiosa. A fé ela tem que ser realista. A fé é para sermos fortes na hora da tribulação, na hora da prova. Nos oferece. Seja riqueza, seja saúde. Nada dessas coisas é absoluto, nem mesmo a vida. O que é absoluto na minha e na tua vida, na tua história, é Deus. Esse permanece para sempre. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo fala: o amor jamais acabará. São João dá essa definição: Deus caritas est. Deus é amor, é caridade verdadeira, é compaixão eterna que não se acaba nunca. E eu não posso perder
essa essência ou essa dimensão desse amor profundo que Deus tem por nós. Quando nós pegamos o Salmo 26, versículo 10, lá está escrito: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor não me deixará órfão, porque Ele está comigo. Se as circunstâncias da vida me provarem duramente, Deus continuará comigo. E essa é a essência da nossa fé. É sabermos que em Deus nós somos mais do que vencedores, ou seja, inabaláveis. Somos provados. Somos perseguidos. Mas não deixamos de acreditar num Deus verdadeiro. Pecador? Todos nós somos. Perfeito só Deus. E temos que recorrer a Ele. Lutar contra o mal, contra o pecado. Contra as vaidades deste mundo. Contra tudo aquilo que quer me separar de Deus, que quer te separar de Deus. Eu tenho que ter essa visão centrada nesse amor perfeito que Deus tem por nós. E é crendo nesse amor que a essência da graça de Deus permanece em nossa vida. E como permanece em nossa vida? O sopro do Espírito Santo traz esse dom da fé. Quando nós somos batizados, a primeira essência que nós recebemos, além de sermos e nos tornarmos templo do Espírito Santo, da centelha divina, vir morar em nós pelo batismo, que é receber o dom da fé, o dom de crer, de acreditar em Deus verdadeiramente. Quando nós a recebemos com ela parte de sua força. Se a gente for se ler Ezequiel, está lá dizendo, Ezequiel 37, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Colocarei, meterei dentro de vós do meu espírito. Olha o que Deus fala, é do espírito dele, é parte dele que habita em nós, em mim e em você. É por isso que a gente já nasceu forte. É por isso que a gente não pode entregar os pontos, que a gente não pode desistir. E o que é que me faz desistir das coisas de Deus? Quando eu sou egoísta. Quando eu tenho uma fé infantilizada, achando que porque eu comecei a andar com Cristo, eu não posso ser provado. Que só o meu querer tem que prevalecer. E quando não prevalece, eu vou buscar coisas exteriores, ou deuses, ou entidades que possam fazer uma feitiçaria para me dar o que eu quero, porque eu sou egoísta na minha fé. Para trazer aquilo que eu desejo, porque se Deus não me dá, porque ainda não tenho a maturidade, ou não chegou a hora. Eu quero agora, eu bato o pé feito criança mimada, mal educada. E começo a minar-me pelo paganismo, buscando os deuses falsos, buscando entidades malignas, espíritos por aí, consultando demônios. E abandono a essência da fé em Deus para ter a facilidade de ter isso, aquilo, outro. Tem até denominações que se dizem cristãs, diga, venha para cá que eu resolvo o seu problema em tantas horas. Que Deus vai resolver isso num passe de mágica. Como se Deus mudasse a sua essência. É pedir para ser enganado. Porque há uma só fé. Há um só Senhor. E um só batismo. Se é uma só fé, um só Senhor e um só batismo,
Se alguém me oferece uma facilidade que está fora dessa realidade da palavra de Deus, eu estou pagando para ser enganado. Isso mesmo. Você está pagando para ser enganado. Porque lá você é obrigado a dar aquilo que eles dizem, né? De dízimo. O nosso dízimo, em primeiro lugar, nasce no coração. É uma gratidão do profundo do nosso interior, um reconhecimento que de Deus recebemos tanto bem que queremos doar para a igreja, para o templo e para a manutenção dela, aquele 10% ou aquilo que eu posso dar, como diz lá a carta aos Coríntios, no capítulo 9, cada um dê de bom coração, conforme a sua posse. E essa verdade não se muda. Porque é uma realidade para nós. Dá de bom coração. Deus nunca exigiu nada de nós, nem amá-lo. A Deus nós amamos por aquilo que Ele é, nosso Deus. Não somos obrigados a amar a Deus porque Ele nos deu carro, nos deu saúde, nos deu filhos. Amamos a Deus porque Ele é Deus, não porque Ele pode nos favorecer algo. Aí já seria jogo de interesse. Não é amor verdadeiro, seria troca de favores. Eu devo amar a Deus de todo o coração, como diz o primeiro mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, amarás. Olha, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Tem que ser profundo. Isso é cultivado pela intimidade da oração, leitura da palavra, obediência a Deus, confiança absoluta em Deus, sobretudo na hora da prova. Porque é aí que colocamos em prática a fé que recebemos do Espírito Santo, o dom da fortaleza que recebemos do Espírito Santo, o dom da sabedoria, língua, profecia, dom do amor, fé, cura, milagres. Para isso precisa-se ser humilde. Sem humildade não se confia em Deus. Se questiona a Deus, se quer ser como Deus, como os nossos pais no paraíso, enganados pelo demônio, e foge-se da essência que ama. Pedro é claro. Na realidade, não é baseado em fábulas, em histórias imaginadas que nós vimos conhecer o poder da vinda de Jesus, mas por termos visto sua majestade com nossos próprios olhos. Contemplar a Deus. Ver a Deus. E nós católicos temos essa essência de ir na missa e contemplar a Deus face a face, ali na hóstia, porque é Deus. E quando nós queremos de fato conversar com Deus, nós podemos ir a qualquer igreja, onde está ali o tabernáculo, o sacrário, e se prostrar ali, ali está Deus. Em outras denominações, Deus não está presencialmente, a não ser em espírito. Mas na nossa, Ele está com toda a sua essência, corpo, sangue, alma e divindade. A nossa igreja é completa. Por isso eu não posso abandonar a minha fé
Como diz Salomão, Deus de nossos pais, a fé que eu recebi do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus antepassados. Em Deus não posso abandonar. Porque meu pai não me ensinaria uma fé vã. Minha mãe não me ensinaria a acreditar em um Deus falso, mas num Deus verdadeiro. A não ser que eles fossem enganados para me passar uma fé falsa. Mas aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus modificam as suas vidas. E quando Deus toca na essência da alma do ser humano, uns abandonam a droga, a bebida, a má palavra, as más intenções do seu coração e são modificadas interiormente. Porque encontrou-se verdadeiramente com Deus, porque Deus caritas est, e esse amor passa a reger a nossa vida como norma essencial de tudo. De tudo. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando no meio da glória magnífica lhe foi dirigida esta palavra: este é o meu filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Olha o que Pedro declara: esta voz que vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Nós ouvimos a sua voz. Ninguém nos cantou, ninguém nos enganou. Eu estou falando uma verdade, eu ouvi, diz Pedro. Você, meu amado, que recebeu de Deus a fé, volta hoje para a essência da tua igreja. Não deixe ser enganado por falsos pastores, onde a base da sua fé é o dízimo para te enganar, te querendo dar um segundo batismo como se o primeiro fosse inválido. Se é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, por que te oferecer um segundo? Há má intenção nesta ação. Volta-te hoje para Deus. Busca a Santa Igreja Católica. Faz a tua confissão. Reconcilia-te com Deus. Porque você não pode negar a sua fé. Você não pode negar a sua essência. Lembra-te daquela palavra, lá em Mateus 25. Quem me negar, eu também o negarei diante de meu Pai. Ide para longe, malditos, porque vós me negastes, vós não amastes, não viveste a essência, condenaste o seu próximo. Mas vinde para mim, ó benditos de meu Pai, porque vivestes a essência do amor. Qual palavra ouviremos no dia do julgamento de nossa morte? Que, como dizem Hebreus, quando morremos já vem logo o juízo. É verdade. Ninguém fica vagando pelo mundo. Partimos deste mundo para a presença real de Deus. É isso que ensina a nossa fé. Então não fique acreditando em fábulas enganadoras ou histórias que alguém conta. Mas seguimos a verdade da palavra, do magistério, da tradição, que a igreja nos ensina. Cristo é muito claro quando diz para nós que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A verdadeira ovelha ouve a voz do pastor e não do mercenário, do enganador, do ladrão. Temos que ouvir a voz de Cristo.
Cuidado, porque apareceram muitos na hora de tua prova dizendo: olha, vamos em tal lugar para resolver isso aqui fácil. Corra. Diz um certo dito popular que quando a esmola é grande, até o cego que não enxerga desconfia. Abramos os nossos olhos, o nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero convidar você, lembrando que, gente, olha, está chegando aí o Dia das Mães, e nós temos presente para a sua mãe, textos, livros, Bíblia, texto personalizado com o nome da sua mãe. Temos ainda o nosso sorteio, que é muito importante que você participe. Falta poucos números para a gente sortear. Por R$5 você adquire uma panela de pressão e um liquidificador novinho em folha, como a gente diz, para ajudar nas nossas despesas, e nós contamos com você. Estendemos a nossa mão para você hoje. Maiores informações, entre em contato conosco pelo 081 99910 3115. E o nosso retiro deste mês, que é aberto, será na Avenida Doutor Severino Pinheiro, lá na casa da doutora Gabriela, cena número 438. Será uma manhã de Pentecostes, de graça, de bênção, de efusão do Espírito Santo, louvor, né? E toda a graça, adoração, nós podemos fazer. Então você é nosso convidado a estar conosco neste dia. Que Deus abençoe vocês. Para maiores informações, entre em contato com a gente 081 99910 3115. E quero saudar e colocar também em oração os que participam conosco ao vivo. Lembrando a você que está aí agora, compartilha. Nosso canal só cresce quando você compartilha. A gente só cresce quando você se inscreve, deixa seu pedido de oração. Nos ajude a evangelizar. Hoje a gente está transmitindo, não é só pelo Instagram, mas quero lembrar você, precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. O outro celular que a gente transmite pelo YouTube e também pelo Face, né? Está se apagando, praticamente já tem muitos anos de uso. Precisamos de um novo. E você, que está aí do outro lado, é quem pode nos ajudar. Que Deus abençoe o seu dia. Quero mandar aqui um abraço e colocar em oração ao Cadu Ferreira, ao Iranildo Adriano, que Deus abençoe. Também ao Wanderson, que a paz do Senhor permaneça contigo. Também a Isa Designer, que Deus abençoe você. Ao Josemário, que Deus te abençoe e te guarde. Também ao José de Maria, paz do Senhor permaneça contigo. E também a Oliveira, que Deus abençoe, que a graça do Senhor permaneça fecunda. São José, Pai dos cristãos, refúgio e amparo dos humildes. A minha alma se alegra em vos ver no céu, elevado acima dos querubins e serafins, tão próximo de Jesus e de Maria, tão perto do trono da Santíssima Trindade. A vossa glória é imensa, o vosso poder não tem limites. Rogo-vos, Pai, Senhor de meu coração, que me tomeis sob a vossa guarda, que me livreis de todo o mal. A vós me consagro, a vós me entrego. Considerai-me como coisa e propriedade vossa, e entregai-me como servo de amor a Jesus e a Maria, e a Santíssima Trindade. Amém. São José, o Pai do carpinteiro, providenciai. Ó Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Que o Senhor Deus assim nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo o mal e nos conserve em sua santa misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Que Deus abençoe. Shemberia. Dereberia.